E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso por meio das nossas emissoras e em todo o país. Estamos no YouTube e também no Facebook da TV Cidade Verde. É sempre um prazer estar na sua casa aí, batendo um papo com você neste programa que vai ao ar de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, aqui pela Cidade Verde. E vamos já colocar aí a imagem do entrevistado de hoje, desta noite. O entrevistado de hoje tem uma história de vida marcante, feita de desafios, coragem e superação. Em 2019, um grave acidente resultou na amputação de sua perna. A partir daí, enfrentou um período difícil, marcado por depressão e obesidade. Mas foi nesse momento que sua determinação despertou. Inspirado pelo fisiculturista Renato Cariani, deu uma guinada na vida e mergulhou no universo do fisiculturismo. Hoje é campeão na categoria especial do Pantanal Coste, o maior evento de fisiculturismo do Centro-Oeste. Por isso, a gente diz boa noite, Alessandro Sartori. Boa noite, Elias. Tá bom, meu caro? Tudo jóia. É tudo 100%, né? Tudo 100%. Parabéns por mais uma vitória na sua vida. Obrigado. Uma vitória recente aí, né? Mas antes de falar dessa situação de vitórias, de superação, conta pra gente como é que foi, o que aconteceu, o que você se lembra daquela noite de 9 de janeiro de 2019. Na verdade, não foi nem uma noite, foi um horário de almoço. Ah, foi horário de almoço, né? No sol de 40 graus. Eu que coloquei essa noite aqui, que essa noite realmente não existia, Sim. né? Aí eu estava fazendo entrega, o motoboy, a gente tinha um restaurante, servia almoço. Sim. O motoboy não foi e eu fui para entrega, para atender os pedidos. E na minha preferencial ali na Presidente Marques, infelizmente um carro não me viu, acredito eu que entrei no ponto cego dele. Sim. E ele avançou e acertou de cheio na lateral da moto. Sim. Aí sofri um acidente, tentei ainda manter a perna por um período, fiquei por 3 meses ainda tentando ali salvar a perna, mas os médicos não davam muitas boas notícias. Ficava naquela esperança de poder andar de novo. E aí o médico veio e me falou que eu tinha 2 opções. Ou amputava, e em 3 meses eu voltava a andar, ou eu mantia o pé, só que poderia ser um pé como se fosse um pé diabético. Sim. Se eu fizesse um calo, se eu fizesse uma ferida, eu não ia sentir, porque no acidente eu rompi todos os nervos, tendões, e aí poderia pegar uma infecção e futuramente também ter que amputar. Sim. Então aí fiquei naquele período de decisão se fica, não fica, e acabei eu mesmo optando pela amputação. Sim. Acredito eu que foi até melhor eu ter tomado essa decisão, não ali no acidente, no momento ter acontecido, porque o psicológico foi meio que... Foi trabalhando. Fui trabalhando. A dor, era muita dor. Esses 3 meses foi 3 meses de muita dor. Então, ali, com o sofrimento, a gente vai amadurecendo a ideia de amputar. Sim. Mas não foi um período fácil, não. É bem difícil. 90 dias de sofrimento nesse sentido. E aí o motorista? Você estava na sua preferencial? Estava. Ele avançou a preferencial? Ele avançou a preferencial. Então ele estava errado? Ele estava errado. Sim. No momento do acidente, eu não me recordo exatamente, tipo, o porquê, mas ele não se apresentou pra mim. Sim. Porque, querendo ou não, o acidente tava uma cena meio forte, né? Forte. Então ele não se apresentou pra mim, às vezes pra não me deixar nervoso, ou às vezes até um trauma dele de assustado pelo que aconteceu. Sim. Mas eu só fiquei sabendo quem era pelo boletim de ocorrência e tipo, nunca tive um contato com ele, não vi ele pessoalmente. Mas ele deu assistência, fez toda a assistência certinho por parte do jurídico, né? Sim. Jurídico não, até por conta dele mesmo fez. Então, acabou que tipo, a gente não precisou se encontrar, mas foi tudo bem encaminhado. Sim.
Mas você passou um período de grande dificuldade. Você precisou, inclusive, fazer vaquinha. Sim. É que como aconteceu o acidente, até o período dos 90 dias eu estava tranquilo, que a gente tinha empresa, então a gente estava se mantendo. A partir da decisão da amputação, veio um baque do valor, que não é barato uma prótese. Sim. A prótese ela tem um custo alto e aí assustou a gente no começo. Então a gente, não foi nem atitude nossa assim, de fazer a vaquinha, foi atitude de amigos fazerem. Então eles fizeram a vaquinha, tudo. Foi arrecadado, se eu não me engano, R$13 mil na vaquinha. E com a vaquinha, quando eu fui para pegar a prótese mesmo, eu já fui com recurso próprio meu. Então não precisei usar o dinheiro da vaquinha. E aí veio uma parte legal, que eu acho que eu até tirei da internet um tempo, tenho as fotos, mas eu tirei, que o dinheiro da vaquinha, quem deu uns valores muito altos, eu entrei em contato, perguntei se queria o dinheiro de volta, porque não ia precisar usar. Todos não queriam, falaram que não precisava. Então eu peguei esse dinheiro e fiz um Natal beneficente lá no bairro... Como que é o nome do bairro? Osmar Cabral? Eu acredito que seja Osmar Cabral. Tá certo. É que a sua esposa está aqui minha esposa tá aí, ela tá me passando. Então, foi para lá, a gente fez um Natal beneficente, então com muitos brinquedos, pipoca, presente. Compramos o valor praticamente todo só de presente, o restante ainda eu coloquei recurso próprio para fazer uma festa grande mesmo. Sim. Aí compramos também bastante cesta básica, fizemos o Natal com as crianças, tudo, brincou. No final do dia, a gente pegou todas as cestas que tinha comprado e saímos distribuindo nas casas. Sim. Entendeu? Então, o dinheiro todo foi revertido para uma ação beneficente. Sim. Agora, você passou também por alguns momentos de depressão, essa questão e tal. Em que período que isso aconteceu? O período da amputação. Do acidente em si, a gente não tinha tanto essa questão, porque era muita dor, era muito sofrimento. Então, não tinha nem tempo para pensar em desistir da vida. Mas, quando veio a decisão da amputação, eu tinha apenas 4 meses de casado. Sim. Eu casei dia 8 de setembro de 2018 e dia 9 de janeiro de 2019 sofri um acidente. Então, ali... eu fiquei naquela impasse, como eu ia ter que amputar, se eu continuava com a minha esposa ou se eu libertava ela. Então, por diversas vezes eu queria que a gente terminasse para ela viver a vida dela, não ter que viver preso a mim. E ela não queria. Ela sempre me apoiando, sempre junto ali, tudo. E aí a parte da depressão chegou ao ápice, assim, quando eu desisti mesmo da vida. Cheguei na minha esposa e falei, sei que você quer ficar comigo, tudo, mas eu não aguento mais, eu quero desistir. E nesse dia que eu falei isso pra ela dormiu chorando. Eu fui falar com ela, eu vi que ela já tinha dormido, só que a lágrima ainda estava ali no rosto dela. Então, no outro dia de manhã, parece que virou uma chave, assim, falou pra mim, agora eu não quero mais viver por mim. Vou viver por ela. Sim, entendi. Então, a partir daquele dia, eu vivo por ela, vivo pelo meu filho pequeno também que a gente tem, vivo pelo meu outro filho que eu tenho também de 10 anos. Então, eu vivo hoje pela minha família. Sim, tá. O teu filho pequeno tem quantos anos? Tem 4. 4 anos. Né? Então, ele estava... Ele não tinha nascido. Não, exatamente, tinha nascido. Ele não tinha nascido. O de 10 tinha 4 anos na época, que foi também um baque, ajudou muito. Ele não conseguiu entender a situação no começo. Então... Mas ele me ajudou muito pelo fato dele deitava comigo na cama, queria jogar videogame, eu ali naquela situação e ele não ligava. Parece que ele assim, não sentia nada. Deu apoio moral, né? Muito. É algo assim que só a criança consegue. A inocência, né? A inocência. Isso é muito interessante, né? Mas aí, você fez 7 cirurgias? Fiz 9, na verdade. 9 cirurgias? Eu fiz 7 até a amputação. Sim. E depois tive mais 2 que foi referente ao joelho. Ah, tá. E essas cirurgias, como é que elas se processaram? Como é que começou tudo isso? Fazia uma, dependia, aí de repente vinha uma outra cirurgia, enfim, o que era? A primeira foi já do acidente mesmo, que foi fixação dos ossos, né? Dos ossos.
Foi colocado ali fixação, como o primeiro atendimento antigamente era direto para o pronto-socorro, não tinha opção de você escolher já o particular, falar que tem plano. Então a gente foi pronto-socorro, fez a primeira cirurgia e no outro dia a gente foi transferido eu fui transferido para o hospital particular, Jardim Cuiabá. Chegando lá, viu que os ossos estavam fixos um pouco torto. Sim. Então teve que fazer outra cirurgia para trocar os mesmos componentes praticamente. Entendi. Aí fizemos essa segunda cirurgia. Logo depois veio a descoberta do joelho que tinha quebrado no acidente também, que até então não tinha descoberto. Aí fizemos a fixação do joelho também. E depois foi vários debridamentos, tirando enxerto, a própria pele minha mesmo, que eu tenho uma marca na coxa, para tentar fazer enxerto na onde estava a ferida. Aí teve debridamento também, que teve uma parte que necrosou ali, que estava começando já a dar sinais de ter que amputação, não ter amputação. Então, esse período foi várias cirurgias, assim, mais de debridamento. A quantidade maior foi isso. Sim. Além da perna, você teve uma outra parte do corpo que nada. ficou? Graças a Deus, só a perna. Nada. Só a perna. Ela bateu onde? Como é que foi que deu esse trauma? A caminhonete, ela bateu na lateral da moto, da própria perna. Prensou com a... Não chegou a prensar. A caminhonete, ela bateu na parte de trás, onde tem aquele pezinho do passageiro. Sim. E aquele pezinho bateu no meu calcanhar, como se fosse um chicote. Sim. E ali ele, já bateu e arrancou uma parte boa ali. Sim. Então... E aí você caiu? Aí eu caí na avenida. Aí tive uma assistência bem boa também de um médico que estava passando no local, não lembro o nome. Não lembro nem se ele falou o nome, na verdade. Estava com tanta dor que eu não me lembro. E aí ele fez um torniquete. O SAMU também foi muito rápido. Demorou 9 minutos apenas. Da hora do acidente até ele chegar foi 9 minutos. Que é ali do lado da Gazeta, né? Então, pegar direto para Presidente Marques já chega rapidão. Chega rápido. Então, o socorro foi bem rápido. E ali mesmo já teve um atendimento muito eficaz. Então, foi o que salvou minha vida. Porque como eu rompi também a artéria no acidente, eu estava perdendo muito sangue. Então, poderia ter acontecido algo pior ali no próprio local mesmo, se tivesse uma demora no atendimento. Sim, e a empresa de vocês continua? Então, hoje quem toca não é a gente, a empresa, mas a gente abriu uma outra que é de frango assado. A gente tem um empreendimento novo na cidade. No ramo do comércio, né? De alimento, mantemos de alimento. Sim, de comércio de alimentos, tá. Interessante. E aí, em que momento que você percebeu que virou a chave? Falou, vamos esquecer a depressão, vamos esquecer e vamos para um novo caminho, que chegou a esse trabalho que você faz. Você já fazia academia? Não. Não? Não, eu antes não fazia, não praticava nenhum esporte, mas também não era obeso. Sim. Com o acidente, e a gente só em casa, eu fiquei 90 dias praticamente sem fazer nada, em cima de uma cama. Então, foi só comendo e pensando na vida. E aí, nesse período, veio a obesidade e aí demorou bastante. De 2019, o acidente, eu fui virar a chave para uma academia mesmo em 2023. Que foi quando eu vi o projeto do Cariani com aquele podcast Flow. Sim. E aí eu comecei no mesmo dia deles, eu comecei o meu projeto particular. Entendeu? Então eu falei, eu vou acompanhar eles. No próprio YouTube dele tem várias dicas de dieta, de treino. Então tudo eu fui fazendo ali, me alimentando com as informações dele. E aí eu fui montando eu mesmo minha própria dieta, eu mesmo meu próprio treino. Hoje, graças a Deus, tenho uma equipe grande que faz tudo isso, mas foi tudo sozinho e o objetivo era só emagrecer. Entendi. Não tinha competição, não tinha esporte, não tinha nada, era somente para emagrecimento mesmo. E aí eu atingi o objetivo de emagrecimento, já até do meio do período ali já entrou alguns profissionais. E aí do projeto para frente foi só melhorando, adaptando, e foi onde eu vi que eu falei, não, agora eu consigo ir além
do que eu queria, que era só emagrecer. Agora eu consigo atingir um outro patamar. Um outro patamar, um obstáculo novo. Sim. Então, uma conquista nova, na verdade, né? Sim. Então, eu fui para essa conquista e foi só encaminhando para lá. E a evolução foi bem rápida, foi bastante forte, né? Porque 2023, no começo de 2023... Foi em março de 2023. Março de 2023. Tá fazendo agora... 2 anos e um mês. 2 anos e um mês, né? E você montou uma empresa para isso? Como é que ficou? Do esporte? Porque você tem uma equipe, né? A equipe, na verdade, o que eu digo é os profissionais envolvidos, que são o médico do esporte, são nutricionistas, tenho também a parte de estética, que como eu era obeso, tem a flacidez, então eu tive que fazer um procedimento para tentar diminuir a flacidez. Tem a minha coach, que é a minha treinadora, que inclusive mandar um abraço para ela, que é a Nega Nerilde. Ela é já profissional no esporte, ela é campeã olímpia, que é o patamar alto do esporte, desse esporte. Então ela me abraçou ali e falou, não, vamos junto começar esse projeto. Então foi ela que deu aquele start maior assim para mim começar. Ela mora aqui em Cuiabá? Ela mora em Cuiabá. Sim. E ela é campeã? Ela é campeã olímpia. Olímpia? Isso. Pô, que legal, hein? Bacana, tem que trazer ela aqui para a gente bater um papo. Tem títulos e muita história para contar. Isso, e ela foi campeã ano passado no Japão. Sim. E esse ano ela está retornando ao Japão em outubro para manter o título dela. Pô, que bacana, né? Que legal, né? Essas coisas precisam ser ditas, né? Precisam ser divulgadas, né? E o seu médico? Quem é o seu médico? Meu médico é o Dr. Demetrio, um abraço também para ele. Dr. Demetrio, eu devo ele mais a parte de, não só de médico, a parte espiritual. Ele me ensinou muito a me aproximar de Deus um pouco. Porque com o acidente, a gente se aproxima por causa da dor, né? E aos poucos, como vai melhorando, a gente vai se afastando. Ele me trouxe de volta a parte espiritual, então o agradecimento dele é duplo, é pelo esporte e pelo espírito mesmo, por me trazer de volta para Deus. E aí você tem alguém também na área de nutrição? Tenho. A doutora Andressa. Ela é espetacular. Eu mando para ela dieta, a coach e o médico falam, caloria sua tem que ser tanto. Eu mando para ela monta tudo conforme o que eu gosto de comer. Então, não tem nada assim, eu não gosto disso, não vou comer. Não, tudo ela faz conforme eu preciso ali na minha alimentação. Mas você tem uma dieta balanceada. Como é que é a sua dieta? Tem alguma coisa... Não tem restrição? Como que ocorre? Ela é tão balanceada que eu tenho que pesar a comida. Exatamente. A parte de restrição é mais questão de açúcar, refrigerante, coisa que a gente normalmente deveria tirar e não tira, né? Então, esse aí já é fora de cogitação. Açúcar, assim, é bem raro mesmo. Quando não estou em campeonato, que aí eu posso comer uma vez no mês, alguma coisa assim. Mas a gente vai mais pela alimentação limpa, que é a alimentação de antigamente, que é arroz, feijão, carne. Então, é mais limpo mesmo, sem tanta gordura. Chocolate? Jamais. Jamais? Jamais. Jamais? Não pode? Se for zero açúcar, ali um pouquinho pode. Mas o açúcar também não ajuda para o seu treinamento, a questão de energia e tudo isso, ou não? Ele ajuda, mas no momento certo. No finalização ali, no último dia, se puder entrar. No meu caso, como eu era obeso, ainda não encaixa nisso. Mas em casos de profissionais já, tem muitos casos, como o nosso maior atleta hoje do Brasil, que é o Ramon Dino, ele utiliza donuts. Ele, como é nos Estados Unidos, os campeonatos maiores, ele come donuts antes de entrar no palco. Que aí gera uma energia maior, um aumento de musculatura também. O músculo absorve açúcar. Você falou já algumas vezes com a questão da obesidade. Você chegou a quantos quilos? 112. 112 quilos. De pura gordura, praticamente. Que eu não aí você nada tem que altura? Músculo. Eu tenho 1,80. Sim. O ideal seria se manter em 80 quilos. Isso, mais ou menos isso. E hoje você está com quantos quilos?
Hoje eu estou com 84. Tá. A competição é dentro de categorias? Isso, são várias categorias. São a categoria Men's Physique, que é a de short, que é a minha, que ela não é avaliada a perna praticamente. Sim. No meu caso, eu posso fazer a Classic, que é a próxima categoria, só que como eu ainda estou trabalhando na perna para crescer volume e tudo, então eu não migrei para ela ainda, mas pretendo manter na Men's Physique, que é a de short. E tem a Open também, que já é os maiores, que é já são a musculatura já super bem desenvolvida, bem... Sim. São essas 3 categorias. Tá, e você pretende chegar aonde? Eu pretendo ficar um pouco na Men's, não pretendo aumentar tanto, não ficar tão grande. Eu quero ficar com um aspecto mais... um shape mais apresentável, tipo, mais pequeno, porém definido, entendeu? Sim. Na nossa linguagem ali, shape é o corpo, um corpo mais definido. Sim, você quer demonstrar saúde. E um certo controle. Agora, me diz o seguinte, mas é porque você foi amputado, porque eu fiquei assim meio coisa, essa restrição quase que total do açúcar. Todas as pessoas teriam que ter essa restrição ou não? Não. É porque é para campeonato mesmo. Ah, entendi. Porque numa vida normal, no dia a dia, que até a Andressa, que é nutricionista, ela coloca várias opções de doce. Na minha dieta, antes de eu pensar em campeonato, quando ela já tinha entrado do meio para frente, que eu falei que entrou alguns profissionais, ela colocava doce de leite para mim comer antes de ir para academia, para me dar energia. Sim, entendeu? Legal. Então tem várias opções, fruta mesmo, pode à vontade, tipo, não quantidade exagerada, mas várias frutas. Já no campeonato ali no finalzinho, nos últimos 15 dias, eu não podia comer nada de fruta por causa da frutose, que é açúcar da fruta mesmo, entendeu? Então era restrito mesmo. Tá. Entendi, já fico mais calmo, então, nesse sentido. Né? Você me disse que você é cacerense, você é meu conterrâneo, Isso, né? somos conterrâneos. Exatamente. Com certeza você deve ser chegado no furundu, né? Essas coisas, né? Pior que não. Exatamente e tal. Pois é, mas então você se reencontrou, né, com o esporte. Isso. E por que você decidiu por esse esporte? Porque a academia, ela melhorou a minha vida. Hoje eu digo que hoje eu vivo melhor do que quando eu tinha as 2 pernas. Sim. Porque eu tenho uma vida mais ativa, uma vida mais saudável. Então hoje eu posso brincar com meu filho sem preguiça. Sim. Entendeu? Então, antes não. Antes eu com meu outro filho, como só tinha ele antes do acidente, era só preguiça, tipo, não, o papai tá cansado. Hoje não, como a gente tá ativo no esporte, ativo na atividade, a gente fica ativo pra vida mesmo. Então hoje o esporte me tirou da depressão e me deu a oportunidade de viver melhor. Na academia você faz tudo, por exemplo, o cardio, né? Sim, cardio. Você passa também, você faz também? Faz, tem que esteira, fazer. Por exemplo, você faz esteira? Faço. É? Esteira, bicicleta. Bicicleta. Eu não faço com tanta frequência porque começo a sentir dores. Sim. Então, mas pelo menos um dia sim, um dia não, eu pretendo fazer. Mas você começa a sentir dores onde? Na parte da prótese, que do corpo recebe a mesmo, prótese. que recebe de impacto. De impacto. Como é na esteira, tem impacto. Na bicicleta também, de empurrar o pedal também tem impacto. Tem impacto. Aquele, como é que fala? Elíptico, como é que é? Esse eu não faço. Você não faz, né? Não, na verdade, não cheguei a fazer tanto. Fiz poucas vezes ele, mas não tenho de costume fazer. Você não gosta? Não tenho nenhuma restrição. É mais que eu opto mais pela bicicleta. A bicicleta é o que mais eu fico confortável. Então eu meio que fico na zona de conforto ali. Sim. Tá. E você treina quantas horas por dia? 2 horas por dia. 2 horas por dia? De treino mesmo. Fora do campeonato? Fora do campeonato. Fora do campeonato. Aí no campeonato você vai se dedicar um pouco mais. Aí tem que fazer um pouco mais, que aí entra 2 cardio por dia. Sim. Aí entra o treino também. E 2 horas de treino sem cardio, só treino mesmo, de musculação. Entendo. E exercícios aquáticos, você faz também ou não há necessidade? Não faço. Nunca teve essa opção assim para mim fazer. Sim. Não fiz. Agora, você com esse trabalho que você realiza, você consegue também no seu ramo de comércio, coisa parecida, ou não? Você está dedicado exclusivamente para
para isso? Não, eu sigo no meu comércio. Sim. Como a gente tem uma grade de trabalho um pouco mais liberal, assim, que é sábado, domingo e feriado que a gente abre. Então, um dia antes de abrir, a gente já correria de mercado, tudo. Então, os outros dias fica meio vago. Sim. Então, é onde eu dedico mais pro esporte. Mas, a partir da sexta-feira ali em diante, a gente sempre está na ativa da empresa, cuidando do patrimônio. Você trouxe um troféu. Isso. Esse troféu é o último que você... Quantos você já faturou? Esse é o primeiro, na verdade. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro. Foi o primeiro campeonato. Esse troféu aqui eu digo que eu não competi com ninguém, competi comigo mesmo. Sim. Foi a primeira vitória que eu tive. Então, a partir desse aqui, a gente já está programando para ter outros. Sim. Temos 2 campeonatos já em mente para estar fazendo. Então, agora começamos já o trabalho de preparação. Então, agora, aí, explicando para você como funciona o fisiculturismo, no campeonato a gente entra seco. Quase zero de gordura, entra ali em 4% de gordura no corpo. Sim. Então agora eu estou em período de bulking, que é ganhando massa muscular. Com isso vem um pouco de gordura também junto, que a gente aumenta a alimentação. Depois vem o cut, que já é reduzindo um pouco a alimentação para reduzir já a gordura, só que devagar. E aí depois vem a preparação mesmo, que já é diminuindo radical a gordura. Sim. E mantendo ali um nível de gordura baixo com a musculatura para não perder tanto. Que quando entra em cut, a gente perde um pouco de músculo também, mas pouca coisa. Sim. Por isso que o bulking é o mais importante, que o bulking você tem que ganhar bastante para quando vir perder, você perder bem pouquinho. Para você ter base, né? Ter substância, né? Exatamente, para ter como enfrentar essa questão aí, né? E qual foi esse campeonato que você Esse foi o Power Classic, aqui em Cuiabá mesmo, foi ali no Hotel Fazenda Mato Grosso. Esse foi o primeiro e o próximo agora, inclusive, vai ser aqui em Cuiabá também, que é o Pantanal Contos, que é da mesma equipe, da mesma que faz o Power Classic, que é o que faz o Pantanal. Sim. E aí a gente vai estar prestigiando e fazendo também o campeonato. Essa é uma estatueta que quem é ela não essa tem figura aqui? Ela não tem uma definição, é mais pela questão do shape dele. Sim. É homem. Isso. Tem a mulher, a categoria mulher, ela é uma mulher mesmo. Sim. Perfeitamente. Você... Aqueles campeonatos lá do Arnold Schwarzenegger, aqueles campeonatos lá. Esses aí já é o topo do topo. Esse é o Arnold e Olímpia. Não, esse aqui né? Ele é regional, né? Sim. Esse é regional. Eu precisava passar por esse para mim competir num nacional. Sim. Que é um Arnold, um Olímpia. Sim. E agora você já está a caminho do nacional? Já. O próximo é o Pantanal, que ainda é aqui em Cuiabá. Sim. Porém, depois do Pantanal, logo em seguida, já vamos para um nacional. Muito bem, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre esse tema que é muito interessante, tá? Até daqui a pouco. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, conversando aqui com Alessandro Sartori. Uma história de superação depois de um grave acidente lá em 2019, o acidente que aconteceu ao meio-dia no centro de Cuiabá. Hoje ele segue a vida no ramo de comércio e também decidiu trilhar pelos palcos da vida do fisiculturismo, né? Muito bonito bonito esse troféu aqui, viu? Legal mesmo, viu? Fiquei assim que deu vontade até de levar para casa para colocar assim, né? Você guarda onde esse aqui? Esse fica na sala. Na sala, né? Na entrada. Quem entrar em casa já vê ele já de cara. Exatamente. Tá. Nós estávamos falando que você está se preparando com esse campeonato que você venceu. E aí, como é que foi? Esse campeonato foi para pessoas foi para atletas? Não é para atletas, é categorias. Sim. Que nem eu falei para o senhor das 3 que tem. Sim. E essas 3 também tem a especial. Especial. Eu posso escolher qual eu quero entrar na especial. Eu optei pela Men's especial, então eu fiquei na parte da Men's somente. Perfeito. Então, e agora você disse que está se preparando para ir já para um nacional,
evidentemente vai continuar competindo aqui pelo regional. Com certeza. Essa coisa prestigiando, né? O primeiro nacional que você pretende enfrentar, qual que é? O primeiro nacional vai ser o Olímpia Brasil. Olímpia Brasil, que é uma franquia lá do Arnold Schwarzenegger ou não? Não, o do Arnold já foi esse ano. Já foi. E aí ano que vem vai ter novamente em março, se eu não me engano. Sim. E ele, dependendo do resultado no Olímpia, eu também pretendo ir para ele também. Que é bacana, né? Tem sempre, todos os anos do Arnold aqui no Todo Brasil? ano tem. Todo ano tem, Todo né? ano tem. Vencendo aqui, e aí você iria para um outro canto do mundo? Isso. Eu ainda estou na competição amadora. Sim. Existe a amadora e a profissional. Eu ainda estou na amadora. Eu ganhando um nacional, aí eu já posso competir para um Procard, que é um cartão profissional mesmo. Aí, assim, eu posso ir para fora. Sim. Eu posso competir como amador fora, mas só na categoria amador. E aí, profissional, aí já me dá uma ampla opção. E você já tem patrocinador? Não, ainda não. Na verdade, tem um patrocinador, que é o que cuida da minha prótese. Entendi. Só que ele já era antes do campeonato. Então, ele sempre esteve presente, que é a COPS Cuiabá. Sim. Que quem cuida da minha prótese é o Geneilson. E é até uma dica para quem passa por isso, está passando por isso, ou tem algum familiar passando por isso. Que eu, quando eu sofri um acidente, a minha primeira opção foi: vou para São Paulo, vou para Belo Horizonte, que eram as referências de prótese para mim, que estava começando a viver aquilo. Sim. Só que no meio desse período de ir para algum lugar, surgiu o Geneilson. Ele viu através da vaquinha, do anúncio da vaquinha na internet, ele entrou em contato comigo, eu fui, e é um cara excepcional. Ele é um cara, assim, humano, sabe? Ele pega, olha o seu problema, faz a sua prótese do jeito que você precisa, do jeito da condição financeira também que você tem, porque a prótese ela tem da mais barata até perder de vista praticamente. Entendo. Então ele vai de acordo com o que você precisa, e lá na COPS você encontra todas essas opções, todo esse tratamento bem humano mesmo. Sim. Você falou em ajuste, tem que fazer ajuste. A prótese ela tem que passar por ajustes? Tem, o ajuste principalmente por causa do esporte, que vai engordando, tem que trocar o encaixe para um pouco maior. Sim. Vai emagrecendo, aperta o encaixe um pouco também, para não ficar soltando, não ficar apertando, não ficar machucando. Sim. Então, a cada período ali para o esporte que eu estou passando, a prótese tem que ir fazendo os ajustes também. Sim. Caso você tivesse perdido a articulação, o que os médicos diriam? Seria mais complicado para a sua atividade enquanto desportista? Na categoria que eu estou, eu acredito que não. Sim. Mas seria o mesmo tratamento praticamente. Só muda que a prótese ela é mais alta e tem a articulação do joelho, né, mecânico. No meu caso, como é do meio da canela para baixo, é uma amputação transtibial. Então, ela, não sei dizer se é mais fácil, porque eu não vivi o outro lado, né, sem articulação. Mas eu conheço pessoas na internet que não têm articulação, que é ativa igual eu. Sim. E que praticam o mesmo esporte que você? Não conheci, ainda Sim. não conheci. Como para mim é novo, ainda não conheci ainda todo mundo que participa. Mas ainda com a falta de articulação, assim, eu ainda não conheci. Você está agora com 31 anos. Isso. 31 anos, né? Tem idade também para competição no seu esporte ou não? A partir de 40 anos você pode competir por uma categoria que é a Master. Sim. Que aí você já entra na Master. Sim. Eu, no caso, estou na... Não vou dizer que é normal, não sei nem especificar qual que é que eu tô assim certinho. Sim. Mas a partir de 40 já tem a Master. Então é o seguinte, você segue competindo, você lá com 40, 50, tem gente lá com 70 anos que está lá competindo, que é um exemplo para Nesse campeonato os atletas. Mesmo eu conheci um de 54 anos. Sim. Aqui em Cuiabá. Aqui em Cuiabá, bem ativo, definido, um corpo assim, bem bonito mesmo. Um rapaz
um rapaz não, um senhor, né? Bem ativo no fisiculturismo. Sim. Não, o cara é um rapaz mesmo. É um jovem. Eu acho que ele não vai gostar muito de ficar sendo chamado de senhor, né? De senhor, né? Mas eu vejo, de vez em quando, em alguns filmes, em alguns vídeos, as pessoas já com uma idade bastante, inclusive mulheres, que era mais difícil você ver mulheres com mais de 50 anos nesse tipo de esporte, mas elas estão lá fazendo, né? Esse esporte ele já foi cercado de preconceitos. Muitos. Hoje não, hoje acho que a coisa está bem mais tranquila, né? O que você sente? É que antigamente não tinha tanto a parte médica, né? O pessoal fazia por conta. Sim. Hoje não, hoje para você fazer um esporte desse, você é obrigado a ter um acompanhamento médico. Para você cuidar da saúde, fazer exames. Inclusive, eu após o campeonato já fui fazer meus exames, já fiz, está tudo certo, tipo, não tive nenhuma alteração. Então, antigamente o pessoal fazia por conta, usava, extrapolava nos hormônios. Hoje em dia, com o médico, você faz uma reposição hormonal e não um excesso de hormônio. Sim. É tudo prescrito, Sim. é uma coisa... ela é estudada, né? Tem a ver com sua altura, com peso, com as medidas. Como é que funciona esse processo? Aí eu já não sei. Aí é mais com o Dr. Demétrio mesmo que poderia falar sobre. Inclusive, o Demétrio é bom estar aqui, que o homem é grande. Né? Dá uns 2 de mim só de músculo. Ele também pratica? Não pratica, não? Mas ele é exemplo assim, de corpo grande, assim, de musculatura mesmo. Sim. Não, mas ele faz academia. Faz. Demétrio, o nome dele? Demétrio. Então, viu, produção? Depois tem os telefones aqui, os contatos para pegar com o Sartori. Você é descendente de italiano? O Sartori, ele vem da Itália. Eu não tenho contato com meu pai biológico, né? Sim. Eu conheci ele já com 18 anos e hoje o contato nosso assim, é bem afastado. Não tivemos um contato legal assim. Né? Sim. Você é o segundo Sartori que eu conheço pessoalmente. Eu conheço, acho que é Anderson Sartori, que é um jornalista. Ele é seu parente? Não. Não sei, na verdade, né? Como eu não conheci muito a família dos Sartoris. Ele veio do sul do país, trabalhou no norte do estado. Hoje acho que está na equipe da Assembleia Legislativa, lá no rádio, na TV, né? Pois bem, e aí? Quanto tempo você demora a preparação de um campeonato para o outro? Depende do que você quer apresentar. No meu caso, eu poderia já competir, que nem eu recebi um convite do Hugo Abba, que é um fisiculturista que esteve presente nesse campeonato que eu participei. Ele é um dos produtores de um campeonato lá em Balneário Camboriú. Sim. E ele me convidou para participar do campeonato, tudo. Só que a minha coach, ela achou melhor a gente não participar para a gente pegar um campeonato mais para frente para apresentar um trabalho já melhor. Entendi. Como esse foi o primeiro, então a gente colocou o meu melhor, não o melhor pro palco. Sim. Então a gente quer dar uma melhorada para poder estar apresentando um corpo melhor mais para frente. Porém, eu vou estar presente no campeonato dele, como prestigiando o campeonato, né, só para estar visitando. Mas o campeonato depende do que você quer apresentar mesmo. Mas quando será o campeonato dele? Ele será agora dia 3 de maio. Abba, como é que é? Isso, é Hugo Abba. Hugo Abba, né? Vai ser agora já, está muito próximo, né? Bem próximo. Mas eu te fiz uma pergunta assim, por exemplo, são quantos meses de preparação? Olha, no mínimo ali uns 3 meses. Evidentemente que antes desses 3 meses você vem fazendo a manutenção. Isso, igual eu falei, o booking ele faz parte da preparação, mas é um formato dentro, né? Sim. Aí vem o cut e aí entra a preparação, que aí já é lapidando essas duas que fez, que é o booking e o cut. Sim. Então, a preparação, esses 3 meses, ele vem só lapidando o que foi feito um pouco antes. Sim, legal. E como é que é a premiação do campeonato? Você recebe um troféu? Isso, tem os 5 melhores, né? Sim. O primeiro, o segundo e o terceiro recebem um troféu, e o quarto e o quinto recebem uma medalha.
E aí tem também as premiações dos patrocinadores do evento, né? Que tem as suplementarias, tudo. Sim, mas assim, dependendo do campeonato, como esses grandes campeonatos, esses atletas, eles recebem algo em dinheiro, por exemplo? Eles têm os seus... O Mr. Olímpia mesmo, que é a categoria Open, que são os maiores, que é lá nos Estados Unidos mesmo, que ano passado foi em Las Vegas, o campeão recebeu $500 mil. $500 mil, isso aí, vamos botar R$5, né? É uma grana legal, né? É tudo 2,5 milhões de reais. 2,5 milhões de reais. Ajuda um pouco, não ajuda? Um pouquinho, né? E aqui no Brasil, já tem alguma coisa? Tem premiação, mas ela já é um pouco menor. Ela é mais, como é mais nacional, ela já é um pouco menor. Você já tentou buscar patrocínios? A gente está tentando, estamos no caminho. Estamos primeiro trabalhando na imagem nossa. O campeonato foi o primeiro, então agora que a gente colocou o rosto no esporte, né? No esporte, na mídia. Estou indo para Balneário também para estar fazendo um network legal. Então a gente está à procura de patrocínio. Aqui nós estamos contando a sua história nessa conversa assim super descontraída e tal. Mas você já começou a contar a sua história nas suas redes sociais? Algo nesse sentido? Já. Eu já era ativo na época do acidente na rede social. Sim. Só que era bem menos. A partir do esporte, do campeonato mesmo, que eu aumentei o meu engajamento. Sim. Então, todo dia eu posto vários stories, posto minha dieta, posto meus treinos. Dia a dia também posto bastante, minha família. Sim. Então, a partir do esporte que eu comecei a colocar mais em prática. Porque você é um exemplo a ser seguido, né? Passou por uma situação extremamente complicada, mas aí chegou uma hora que você entendeu que deveria virar a chave, né? E histórias como essa, como a sua, elas são histórias inspiradoras, né? Obrigado. Então, é importante que elas cheguem nos ouvidos das pessoas, porque, aliás, nós estamos, assim, vivenciando períodos bastante difíceis, né? Pessoas por situações bem menos complicadas, elas, às vezes... desistem tiram a própria vida, né? Por isso que eu estou aqui meio que estimulando você. Esse é o meu objetivo principal, que é ajudar pessoas. Sim. Principalmente nessa parte que eu passei, que a depressão ela é algo muito solitário. Mesmo que eu tinha minha esposa, então foi uma mega ajuda, mas é algo solitário, é algo que você tem que botar na sua cabeça, que você tem que mudar. Então, esse é o que eu quero levar de exemplo para quem está passando por isso. Tanto da depressão, tanto para amputação, tanto para um empreendimento novo. Então, eu quero ajudar pessoas a se inspirarem em mim e, a partir do que vê em mim, que nem foi o meu caso do Cariani, assistir um projeto dele na internet, que foi onde eu me inspirei. Então, eu pretendo que pessoas que estão passando pelo que eu passei também evolua, né? Sim. O Cariani é aquele que participou do Big Brother? Não. Não, né? Aquele é o Bambam. Não. Não era aquele que você está falando Kleber Bambam? Não, o Kleber Bambam, ele não passou por acidente. Tem um outro que... não, aquele é o Fernando. Fernando, ele é Fernando, né? Que faz programa de televisão. Isso, também faz. Que é um cara que inspira muito que também. Inspira bastante, né? Sim. Mas assim, você falou que você não fazia esporte nenhum. Você, antes desse acontecimento, nem jogar bola. Nada. Mas você não pensava, não tinha ideia em fazer algum esporte, alguma coisa nesse sentido? O meu esporte, na verdade, eu tinha um esporte, mas não era mais de
exercício físico, Sim. que era de tiro, né? Sim. Tiro esportivo. Então eu fazia tiro esportivo, mas já não era aquela atividade rápida, assim, de ter um gasto calórico. De queimar bastante caloria e tudo isso, né? Como é que é o seu relacionamento quando você chega na academia? O que as pessoas falam com você? Quais as orientações que elas procuram? Como que as pessoas procuram por você? Olha, na academia é algo, assim, acho que depende até de mim. Que como eu me apresento na academia normal, eu faço exercício de perna, cumprimento todo mundo, passo andando normal, não fico ali me limitando em algo. Então, todos me tratam normal, cumprimento normal, tipo, não tem nenhum preconceito, não tem um olhar torto. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que chegam e falam, você é inspiração aqui dentro da academia. Sim. Entendeu? Como foi o caso do último fato que eu fiz, que foi o Legendários. Não sei se o senhor já ouviu falar. Sim. Eu participei dos Legendários agora, o último que teve. E todas as edições que teve antes, teve desistência. Sim. Na que eu estive presente, também teve o Kaique, que é cadeirante, não teve nenhuma desistência. Então a gente acredita, até algum pessoal da produção lá acredita que a gente foi uma inspiração para não ter isso. Sim. Entendeu? Então, assim como na academia a gente é ativo, no Legendário a gente levou a mesma atividade para oferecer ao pessoal uma força ali, um ganho maior na conquista de chegar ao final. Você fez um Natal beneficente. Isso. Com a sua vaquinha, né? Aliás, foi um belíssimo exemplo, né? E você continua trabalhando nessa linha de ações beneficentes? Eu faço, mas já parto mais para a empresa. Eu não coloco o meu rosto mais em si. Sim. Eu coloco mais a parte da empresa, como a alimentação. A gente faz bastante doação para igrejas, para asilos. Então, mas para eu colocar o meu rosto assim, eu não trabalho mais com isso. Mas a parte da empresa mesmo. Sim, tá. O que você diria para aquela pessoa que está ali parada, que não quer nada, que acha que a vida já está meio conturbada, né? É evidente que ela não precisa passar por uma situação como a situação que você passou, foi uma tragédia, né? O que você diria para essas pessoas que querem dormir o dia todo? Essa fase é boa, é gostoso dormir. Mas a vida, ela é muito rápida, ela é muito passageira. A gente não sabe o que espera pra gente no futuro. Eu jamais passou pela minha cabeça que eu poderia ser um atleta hoje de fisiculturismo. Então, ficar parado não te movimenta, literalmente. Vai te deixar ali no mesmo lugar ou até te afundar para algo pior. Então, procurar principalmente especialista para estar cuidando, que eu uso três termos que eu acho muito importante a gente trabalhar, que é mente, que é o psicológico da gente, com ajuda psicológica, um psicólogo, ou ajuda até de remédios para a gente estar controlado. Corpo, que já parte para academia, uma nutrição, se você estiver precisando fazer uma alimentação melhor, e espiritual, que é procurar Deus. Na verdade, até invertendo, eu acho que espiritual é o principal. É o principal? É o principal. A gente tem que procurar Deus, primeiramente, e fazer esses outros dois que vai... Se os três estiverem alinhados, você consegue chegar onde você quiser. Sim. Então, tem que fazer esses três pilares se unirem. Sim, mas o espiritual sem ação também não chega, né? Tem gente que fala, Deus vai me dar isso, coisa e tal, mas continua parada. Não, ela tem que agir, né? Tem que agir, tem que... Na verdade, a gente não pode ficar pedindo muito a Deus, a gente tem que agradecer e confiar nele, que tudo é no tempo dele, não é no nosso tempo. Mas tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Tem que ir atrás e fazer por onde, né? Senão, com certeza. Nada ocorre. É verdade. Tá certo. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite, Elias Neto. Olha que você
receber outro troféu, volte aqui para nos mostrar, para mostrar para o telespectador, né? E sucesso, mais sucesso ainda. Obrigado, e foi um prazer conhecê-lo, tá bom? Obrigado. Bem, a gente fica por aqui, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, a sua audiência. A gente se vê sempre aqui na TV Cidade Verde, de segunda a quinta-feira, de 19 às 20 horas. Um abraço para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, pelo YouTube e também pelo nosso Facebook. É sempre um prazer trazer boas histórias para você. Um grande abraço e a gente se vê por aqui.